Somos todos mestres. Olá, bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Somos Todos Mestres. E hoje eu tô aqui com a querida Érica Lima. Tudo bom, Érica? Oi, Joyce, tudo bom? E hoje nós vamos conversar sobre flexibilidade e ser flexível consigo mesmo. Um tema que a gente acabou achando importante vir trazer para vocês, inclusive baseado nas nossas experiências pessoais. Não é mesmo, Érica? É sim, Joyce. Porque, pessoal, eu acredito que vocês estejam sentindo falta da Cris, porque aqui no início do podcast a gente sempre iniciava, né? Nós três aqui, nós nos apresentando. Mas a Cris não vai mais fazer parte do nosso podcast. Infelizmente. E relacionado a esse tema é justamente sobre isso, porque a Cris está com muitos outros projetos particulares. E aí ela, conversando com a gente a respeito desse assunto de flexibilidade, de você não querer carregar o mundo nas costas, né? Assumir todas as responsabilidades para você e acabar não dando conta de fazer bem feito, né? Não é nem só a questão de fazer bem feito, mas de você assumir tudo que você traz para você, para sua vida. Em relação a esse assunto, a Cris decidiu se abster de algumas coisas e o podcast foi uma delas, porque ela vai, nesse momento, né, focar muito mais nos projetos pessoais que ela tem dela, com o marido, enfim. Mas nós vamos continuar aqui, eu, a Joyce, vamos trazer para vocês inúmeros temas relacionados à expansão consciencial, ao despertar espiritual, a sermos pessoas cada vez melhores, cada dia, para nós e, consequentemente, para todos. Mas sobre esse assunto que a gente trouxe hoje para vocês, essa questão do ser flexível, né? A gente estava conversando muito sobre isso ontem, porque é uma situação que, inclusive, estava acontecendo comigo também. A gente, para falar a verdade, o mundo todo, o mundo é cheio de possibilidades. Todas as possibilidades estão aí e são para nós, todas elas. Só que se a gente não estabelece metas e estabelece principalmente prioridades, a gente se perde no meio dessas possibilidades. Porque, como você está aberto, a partir do momento que a gente está aberto também, todas essas possibilidades começam a vir para a gente. E é aí, nesse momento, que eu compartilho com vocês uma coisa que eu sempre repito muito, que é da gente se conhecer. A gente cada vez mais desenvolver o nosso autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente está aberto, as possibilidades começam a surgir. Inúmeras delas. Mas se você busca seu autoconhecimento, se você sabe aquilo que realmente importa para você, aquilo que realmente traz carinho, traz alegria, traz calor para o seu coração, aí você começa a selecionar essas possibilidades e a ver o que você vai focar naquele momento da sua vida, o que é uma possibilidade, mas que de repente, se você assumir ela junto com as outras, você vai acabar tirando a sua paz e ao invés de se manter bem, se manter em equilíbrio. Isso estava acontecendo muito comigo, muito mesmo. Desde o final do ano passado para cá, eu estava com muitas coisas, assumindo muitas responsabilidades. E numa conversa que a gente estava tendo sobre esse assunto, aprendi muito com a Joyce no que ela compartilhou comigo, porque foi quando eu comecei a fazer tudo isso que ela falou para mim. E eu senti que quando eu deixei de lado todas as coisas que eu estava assumindo e que ainda me dava aquele sentimento de que você não fez. Sabe quando você faz 1000 coisas no seu dia e chega no final do dia e você ainda tem aquela sensação de que não fez tudo que você deveria fazer? Eu tava assim, Joyce. E desde aquele dia que você comentou comigo falando que você falou, não, a minha prioridade é isso, isso e isso. São as 3 coisas que eu tenho prioridade no meu dia e que eu sei que eu tenho que fazer, aquelas são as minhas responsabilidades. Eu faço essas 3, você falou comigo.
Compartilha com a gente, compartilha com todo mundo o que você me falou aquele dia, porque desde quando eu comecei a seguir essas suas dicas, esses truques que você me passou, foi quando eu comecei a ficar mais em paz, mais tranquila, e principalmente com um sentimento no final do dia de tipo, fiz o que eu deveria fazer, sabe? Que é um sentimento muito bom, né? De sensação de missão cumprida, né? Isso, de dever cumprido, missão cumprida, isso mesmo. Foi uma coisa que eu fui aprendendo, né, Érica, com o tempo, porque, como a gente estava conversando um pouco antes de começar, quando a gente trabalha numa empresa, né, quando a gente tem uma carteira assinada, a gente tem um chefe, né, um supervisor, é diferente. Então, você meio que se obriga ali, porque se você não fizer, você vai ser chamado a atenção, né, um monte de coisas ali que te levam a fazer, né, as coisas e te levam a ter responsabilidades. É meio que forçadamente você acaba assumindo aquelas responsabilidades, né? Aí, quando você trabalha sozinho, a coisa muda. Por quê? Não tem mais chefe, não tem supervisor, você faz seus horários, você faz o que você bem entender. Sim. E aí você tem que ter as suas responsabilidades. E quando a gente vai crescendo, né, no nosso trabalho, com isso que a gente está fazendo, da expansão da consciência e tudo mais, você vai conhecendo pessoas, vai fazendo conexões, as coisas vão surgindo, ideias, projetos, quando você vê, você tá cheio de coisa para fazer. E é isso que você tá falando, a gente tem que criar prioridades para não se afogar, né, para não querer assumir tudo e aí não dar conta de nada. Ou então dar conta de tudo, só que assim, viver estressado, né, amargurado, sem dormir, mal, cansado, não tendo tempo pra família. Isso. E aí, eu senti que quando eu tava enveredando pra esse caminho, eu repensei. E eu falei, não, eu não quero ter aquele mesmo estresse que eu tinha na empresa, por exemplo. Que eu assumia 300 responsabilidades, eu tinha que cumprir tudo aquilo, porque senão eu ia ser chamada a atenção, eu não ia ter o meu salário no final do mês. Como é uma coisa que eu faço com prazer, né, a minha missão é algo que eu amo, eu parei para pensar, falei, não, então eu tenho que me organizar e eu tenho que ter flexibilidade. Sim. Porque vai ter momentos que eu não vou conseguir conciliar a minha vida familiar, por exemplo, com o meu trabalho. Como todo mundo sabe, eu tenho 2 filhos, né? Tenho o mais velho de 15 e a pequenininha de 3. Principalmente a minha de 3, ela exige muita atenção de mim, né? E atualmente ela tá na escolinha, e quando ela chega da escola, ela quer minha atenção. E claro, eu também tô com saudades, eu quero dar atenção pra ela, eu quero conviver com ela, né? Então, quantas vezes eu tinha, marcado alguma coisa, ou então eu tava com algum plano na cabeça, vou escrever um texto, ou então vou fazer um resumo pro vídeo de amanhã, enfim. E aí não dava, porque ela chegava da escolinha, ela queria comer pipoca aqui na frente do prédio, ficar olhando pro céu, contando as historinhas. Gente, e aí? Aí ela foi me ensinando, a minha filha. Tipo assim, né, nas entrelinhas, mãe, tem que ser flexível. Eu entendi que foi isso. E eu fui aprendendo isso. Então, assim, eu tenho as minhas responsabilidades, né, eu sei que eu tenho, que são... Eu já determinei, todo dia eu tenho que fazer isso, isso e isso, né? Os extras, que são todas as outras coisas que eu preciso fazer, eu vou remanejando. Então, por exemplo, se hoje eu fui mais flexível e preferi dar atenção para os meus filhos, não fiz aquilo que eu tinha, né, escrito lá na agenda que eu ia fazer, amanhã eu vou fazer. Né? Sim. Se era uma coisa por dia, hoje eu não fiz, amanhã eu faço 2. Sim. Então... esse movimento, né, esse ser flexível, eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente não se cobra demais, a gente não se atola demais de coisa, não fica estressado. E a flexibilidade é uma coisa essencial, não só para responsabilidades, mas como para muitas outras coisas, né, Érica? Sim, sim. Quando a gente perde a flexibilidade, você falou isso, né, Joyce? A gente começa a entrar no estresse, a entrar naquela coisa que não vai ser bom mais. Você não vai querer mais aquilo. E aí é que entra uma questão muito importante, que por mais que seja seu propósito, aquilo que você... Porque para mim, eu vejo claramente, eu sabia claramente que tudo que eu estava fazendo era tudo que eu sempre busquei fazer. Só que começou a não ser mais prazeroso durante um tempo.
E quando começou a ser estressante e a perder o prazer, porque quando entra o estresse, você começa a perder o prazer. Pelo menos isso aconteceu comigo. E quando isso começou a acontecer, eu fiz uma coisa que foi muito legal. E aí eu deixo aqui a dica para todo mundo, se a pessoa estiver passando por isso. É você sentar e escrever, e se pergunta, escreve mesmo. O que eu quero? Porque eu comecei a ficar na dúvida. Eu comecei a ficar na dúvida do que eu estava fazendo. A dúvida estava surgindo porque não era o que realmente eu queria. Não, é porque tinha entrado muito estresse já na situação. E aí tinha deixado de ter prazer. E aí começaram a surgir as dúvidas. E quando você falou dessa menininha, dela... Imagina, gente, uma criança de 3 anos. Ela tá descobrindo o mundo, é o que você falou, ela quer ficar comendo pipoca, sentindo o prazer ali de comer a pipoca, ela quer ficar olhando pro céu, ela quer ver os passarinhos, ela quer ver as borboletas, ela quer aproveitar aquele momento. Eu consigo imaginar ela sentada, igual você falou que ela fica sentada na entradinha do prédio, eu consigo imaginar ela com as perninhas balançando assim, comendo pipoca, toda feliz, olhando pros passarinhos. E esse momento, assim, foi uma das coisas que eu cheguei de resposta, assim, nas minhas perguntas. Porque eu comecei a me questionar, eu quero isso? Aí eu comecei a chegar no estresse, eu vi que tinha o estresse pela quantidade de coisa. Porque eu fui totalmente sincera, e isso eu digo para vocês, sejam totalmente sinceros com vocês mesmos nessas respostas. Porque aí quando eu comecei a responder, eu cheguei nessas dúvidas, eu cheguei nessas respostas dessas dúvidas e eu comecei a perceber que eu não queria mais aquilo que a gente estava conversando do passado, de trabalhar em empresa privada e não em empresa privada em si, mas na maior parte das empresas que tem aquele fluxo, aquela rotina doida, que você acorda preocupado com as coisas que já estão lá e com as coisas do dia anterior que você não conseguiu fazer e com as coisas que tem para fazer no dia seguinte e naquele dia. E aí eu falei, gente, eu não quero mais isso para mim. E isso está sendo gerado aqui. É uma outra coisa que traz uma observação para a gente também, de como a gente fica recriando os mesmos padrões de comportamento que a gente tinha. É verdade. Porque eu tinha esse padrão de comportamento lá e eu não gostava. Só que lá é o que você falou de meio que obrigado, né? A gente é obrigado a fazer, a estar naquela rotina. E quando eu saí, eu tinha a oportunidade de fazer das minhas escolhas e selecionar quais eram as oportunidades que iriam aparecer. Você começa a repetir padrão de comportamento, pelo menos foi o que eu fiz. Eu também fiz o mesmo. Você começa a repetir aquele padrão assim, de comportamento e quando eu percebi, falei, não. E quando eu fui responder essa pergunta, o que eu quero? Eu cheguei muito nessas respostas de eu quero uma vida em paz, eu quero uma vida tranquila. Eu não quero deixar de trabalhar, eu não quero deixar de fazer a minha contribuição para o meu autodesenvolvimento e principalmente para deixar um planeta melhor para as outras pessoas. Eu quero fazer parte disso. Mas eu não quero que isso se transforme num transtorno para mim. E aí que entrou essa questão de selecionar. Peraí, não. São muitas coisas, aparecem muitas oportunidades, mas quais destas oportunidades são importantes no dia de hoje, no momento do agora? Porque muitas das coisas que aparecem pra gente podem ser até boas futuramente. E muitas outras coisas a gente acha que vai ser bom, mas não é a melhor opção. Tem outras que já estão ali na sua mão, que são as melhores e que, pelo fato de querer abraçar o mundo, de dar conta de tudo, carregar o mundo nas costas, inclusive eu já comentei sobre isso lá no canal de Complexo de Atlas, que foi um deus grego, que ele teve uma luta, agora eu não vou lembrar o nome do deus maior lá, não lembro, da mitologia grega, mas ele lutou... Zeus? Deus dos deuses? Isso. Ele se revoltou contra Zeus e lutou contra Zeus e perdeu, obviamente.
E aí ele foi condenado a carregar o mundo nas costas. Então ele carregava o peso do mundo nas costas. Até a imagem dele, do Atlas, é aquela imagem de um homem um pouco abaixado, assim, com o planeta Terra, assim, o globo do planeta Terra nas costas, exatamente. Então, assim, quando eu ouvi isso uma vez e fui ler sobre o complexo de Atlas, eu falei, gente, eu tenho isso. Isso uns 10 anos atrás. Eu falava, eu tenho isso. Que aí é dor nas costas, dor nos ombros, né? Sim. Da questão de responsabilidade, de assumir mais do que você consegue. E aí foi isso. Eu passei por essa experiência nos últimos meses. E foi riquíssimo, porque é importante a gente perceber que a gente está passando pelas experiências, porque é ali que eu acho que muda o nosso padrão de comportamento. Quando a gente observa que está repetindo e toma a decisão, não, eu não vou mais repetir isso. Né? A gente se torna lúcido, né, Erika? É uma coisa muito importante. Porque a gente tem essa tendência mesmo em repetir padrões. Isso a gente faz sempre, com N coisas, né? Costumes em família, a própria cultura, né? Dita muito isso. E a gente vai repetindo sem ter consciência, a gente simplesmente faz. E aí quando a gente percebe que aquilo não tá sendo bom, é como se a gente acordasse. Opa, peraí, né? Não tá legal, eu vou mudar. E uma coisa que também serviu muito pra mim, Erika, principalmente pra quem como é que fala? Autônomo, né? Tem a sua própria empresa, é seu próprio chefe, enfim. O que me ajudou muito foi entender que eu não podia ter uma agenda extremamente cheia, né? E depois não dar conta. Ou seja, a minha agenda tinha que ser condizente com as minhas possibilidades. Não adiantava eu pôr 300 coisas para a semana seguinte. E aí quando chegava no dia eu não conseguia fazer, porque lá atrás eu pensei, não, vai dar, né, aquela coisa de você querer fazer tudo. Aí eu comecei a entender, não, eu tenho que ser realista. Ou seja, eu não tenho só isso aqui pra fazer, eu tenho outras coisas também. Então, deixa eu diminuir um pouquinho daqui, pra amenizar um pouco ali. E aí eu fui criando uma agenda mais tranquila mesmo, pra que eu conseguisse respirar e pra que, principalmente, eu conseguisse cumprir aquele prazo que eu tinha posto na minha agenda. Porque antes eu lotava. Eu começava lá, 7 horas da manhã, acordando às 6, e 300 mil coisas até a noite. Chegava no dia eu não conseguia fazer. Né? Às vezes acontecia alguma coisa no meio do caminho, às vezes minha filha ficava doente, às vezes eu me atrasava com alguma coisa, ou algum imprevisto. Sei lá, algum encontro, algum imprevisto, tomava mais tempo do que eu tinha pensado, enfim, né? Então é legal a gente fazer uma coisa consciente. Sim. Porque aí você consegue cumprir, você vai ter certeza de que aquilo ali que você planejou, você vai conseguir cumprir. Sim. Então isso também foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Ir com calma, aos poucos. E fazer uma coisa de cada vez. Sim. Né? Essa questão do ser flexível, né, Joyce? Ser flexível. Você falou isso com a gente na nossa conversa de ontem, né, junto com a Cris, que você falou, eu procuro ser flexível comigo mesmo. Sim. E daí surgiu a ideia do tema de hoje, né? De trazer flexibilidade para a nossa vida, porque às vezes não, na maior parte das vezes é a gente que se entope de coisas para fazer. Isso aconteceu comigo uma vez, porque essa questão da gente se entupir das coisas, porque talvez as pessoas se identifiquem com isso, porque eu ficava assim, não, mas é meu chefe, é meu gerente, ele que não me deixa em paz, ele que me dá muita coisa para fazer, ele que me entope de serviço. E aí teve uma época que foi indo a ponto de eu ficar doente. Eu tive crise de pânico há alguns anos atrás e eu realmente ficava assim, tendo crises assim de que alguma coisa iria acontecer, alguma coisa muito séria assim. E aí a pessoa que me atendeu, o psiquiatra que me atendeu, ele falou, olha, o que eu falei com ele, falei, olha só que estranho, eu tô sentindo uma coisa no meu corpo que é muito parecido com a sensação de um dia que eu fui atravessar a rua e tava com o sinal aberto, mas um carro ultrapassou o sinal vermelho e ele freou bem em cima, assim, do lado da minha perna. Isso aconteceu mesmo um dia. Nossa!
Até eu escutei alguém falando atrás de mim, uma senhora falando assim, fez assim e falou, ai meu Deus! E quando eu olhei, o carro parado assim, era questão de centímetros pra ele encostar na minha perna, sabe? Aí na hora que isso aconteceu assim, deu aquela descarga elétrica no meu corpo, sabe? Eu senti uma descarga elétrica mesmo, um arrepio da cabeça aos pés. E nessa época, posteriormente a isso, nessa época que eu tive a crise de pânico, aconteceu... Eu tinha isso, essa sensação o tempo todo, assim. Era de 5 em 5 minutos essa sensação vinha e um pavor muito grande. Aí eu me recordei desse dia do carro, num determinado momento. Eu estava na rua, me deu essa sensação e eu vi um carro passando. Aí meu cérebro trouxe a lembrança desse dia. Eu falei, é a mesma sensação. Aí eu contei isso pro médico, ele falou, olha, o que você está sentindo? Aí ele me explicou, é uma descarga elétrica, seu corpo, seu cérebro está identificando um perigo. E nesse perigo, você precisa de muita força no seu corpo, nos seus músculos, para correr, para fugir desse perigo, para sair fora. Só que o perigo, quando ele é real, no caso do carro ali, você estava vendo o perigo. O carro estava ali, o carro parou em cima de você. Se ele não tivesse parado, você teria olhado e aí seu cérebro vai dar essa descarga de adrenalina, que é para você ter muita força nos músculos rápido e poder sair correndo. Sim. E aí ele me explicou tudo isso e falou, a diferença é que tá acontecendo algo, mas não é visível. Você tá querendo fugir de algo, né? E o que é isso? O que para você tá ali representando um perigo hoje, que você precisa sair fora desse perigo. E que você tá precisando de muita força para sair fora dele. Inclusive, seu corpo tá te dando essa força o tempo todo. Aí eu abri a boca para chorar e falei, meu gerente, por que o meu gerente isso? Por que meu gerente aquilo? A culpa é do gerente. Ele me entope de serviço, porque eu não aguento mais. Na época, gente, eu era coordenadora de 2 setores. E aí, assim, sinceramente, era algo desumano. Os 2 setores com 30 funcionários cada um. Nossa. E eu fiquei, assim... Aí, enfim, em suma, depois que eu terminei de falar tudo, ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim, você tá falando o tempo todo que é ele, mas não é ele, é você. Aí na hora eu fiquei assim, como assim? Você não conhece o meu gerente? Aí ele foi e falou assim, é você que não sabe falar um não. Se ele tá te enchendo de coisas pra fazer, é porque você tá assumindo tudo isso. Você não sabe falar um não. É você que tá aceitando tudo isso. Aí eu ficava dentro da minha cabeça repetindo pra mim mesma assim, mas você não conhece o meu gerente, vai eu falar um não pra ele. Aí eu fui e falei isso com ele. Falei, você não conhece ele, ele não aceita um não. Aí ele falou assim, ele não aceita um não do jeito que você conhece um não. Então, identifique um não que ele aceite, que ele conheça. E assim eu fiz. Porque eu comecei a falar não dali pra frente, em muitas coisas que ele me passava pra fazer, mas de formas que ele iria entender o porquê do não. Eu falava o porquê do não primeiro. E aí, às vezes, até antes de eu falar um não, ele já virava e falava, não, então melhor não fazer isso não. Não, então melhor eu passar isso pra outra pessoa. Olha só. Sabe, eu comecei a falar assim, olha, lembra aquilo que você me pediu ontem? Você falou que é importante? Então, se eu for fazer isso daí, eu vou ter que deixar de fazer aquilo de ontem. E aí aquilo de ontem vai atrasar. Se eu prefere escolher entre um e outro, eu comecei a fazer essas coisas assim, sabe? Devolver pra ele. E aí ele começou ele mesmo a sair fora e falar, não, melhor não. Aí assim, eu contei essa história toda pra chegar nisso, de que é a gente mesmo que... A gente tem que assumir isso, essa responsabilidade, que é a gente que traz pra gente todo esse estresse. É a gente que assume, é a gente que abraça o mundo. É a gente que coloca, né, o globo nas costas e sai carregando o peso. Sabe? Ninguém obriga. Somos nós. Não. Nós somos culpados por tudo. Apesar da gente não admitir muitas vezes, a gente sempre põe uma desculpa na frente.
Ou então põe a culpa no outro, é sempre o outro, não é a gente. É igual esse caso, a responsabilidade não era minha, a responsabilidade na situação era dele, ele que me enchia de coisas. E aquela experiência foi muito importante para me mostrar essa questão do que eu é que resolvo o que vai vir para mim e o que não vai. Uhum. E essa de agora está sendo muito importante para perceber essa questão dos ciclos, da gente não repetir os ciclos. Naquela época eu identifiquei que eu não queria mais aquela vida estressante. E aí eu saí dela. Você tem que ter muita coragem para sair. Eu saí. Só que aí comecei a repetir o ciclo e a trazer muita coisa. Aí eu falei, não, agora chega. É isso aí, ter essa consciência, né? Sair daquele automático, daquele padrão. Mas é isso, flexibilidade é útil para tudo. Para responsabilidades, para relacionamentos, para entender os ciclos da vida, né? Quando um ciclo se abre, um ciclo se fecha, outro se abre. A gente tem que ter sempre essa flexibilidade. É que nem dizem, né? Os chineses, por exemplo, quando uma árvore é muito dura, né? O tronco é muito duro, por mais que seja forte e grande, numa tempestade ele quebra. Diferente de um bambu que é fino e flexível, né? Que se curva na tempestade, que se curva na intempérie, e aí volta. Tem esse ditado chinês. É exatamente isso que a gente está conversando, né? De assumir muita coisa, se encher de coisa, mas você vai quebrar rápido, né? E já o bambu fininho ali... Fininho, que você não dá nada por ele, mas tá lá, tá resistente, né? Por quê? Flexível, ele se curva, ele entende, né? Fazer assim com a cabeça, né? E, enfim, mas é muito importante mesmo. E é isso, né, Érica? Você quer agregar mais alguma coisa? Não, acho que deu bastante pra gente contribuir, passar um pouco, né, dessas experiências que a gente teve a respeito desse assunto da flexibilidade. Que por mais que a gente fale, assim, colocar em prática mesmo no nosso dia a dia. Porque quando a gente vai colocar em prática, você acha às vezes que você está perdendo algumas coisas, né? Porque você tem que tirar algumas coisas, escolher algumas, e dentre, né, o que eu comentei no início, de todas as possibilidades, a gente tem que escolher algumas. Mas é aí ter o discernimento de escolher aquelas que você realmente quer e que traz alegria e que, sabe, completa. Muito bom. Isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nós temos algumas novidades que a gente vai trazer para vocês aqui no podcast, mas por enquanto ainda é surpresa. Né, Joyce? Vai ser muito bom, vocês vão gostar. Sim. E sobre o nosso site, acessem lá, deixem seus comentários, também sugestões de temas. O endereço é www.somostodosmestres.com. Essa semana nós tivemos um atraso no post, né, no episódio, mas sempre quando está tendo algum atraso, alguma coisa, eu estou publicando para vocês avisos lá no site. Então, para quem ainda não é inscrito lá no site, se inscreva lá, porque você vai receber no seu e-mail também os avisos quando tem alguma coisa acontecendo a mais, porque a gente vai trazer para vocês algumas novidades aqui, e aí a gente vai interagir mais com vocês lá também no site. Então, para quem ainda não é inscrito lá, se inscreva lá no site, para você receber também esses avisos dessas novidades, tá bom? Então, um beijo para vocês, muito amor, muita paz, muita luz sempre no nosso caminho e muita flexibilidade também. É isso aí, pessoal. Um beijo enorme no coração de cada um. Até o próximo episódio. Até mais.